Bom dia. Bom dia. Quão bom tem sido este dia e ver o vosso sorriso. Vejo que o frio não vos fechou, não fechou o vosso sorriso. É bom que podemos estar aqui para louvarmos ao nosso Deus. Já repararam que fevereiro está a passar? Estamos a entrar em março, estamos a entrar no mês da primavera, que dá início à primavera, e esperamos que o frio também nos possa ir deixando. Mas não importa se está frio ou calor, não importa se está a chover ou nublado. O mais importante é nós estarmos aqui para louvarmos ao Senhor. E neste ambiente de alegria, neste ambiente de satisfação no Senhor, é que eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que cada um de vós tenha sentido essa graça, essa paz ao longo da semana que passou e muito mais nesta nova semana que estamos a iniciar, neste novo mês que em breve também estaremos a iniciar. E queremos também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar nesta manhã. Eu não sei se está alguém pela primeira vez conosco. Está aqui o Tiago, mas depois eu vou apresentá-los mais à frente. Mais alguém? Pode ficar de pé e nos dizer o seu nome, se faz favor? Denis. Muito bem. Mais alguém? Muito bem. São todos muito bem-vindos. É tão bom podermos estar aqui para adorarmos aquele que só Ele merece. Então estamos aqui para prestar este culto de adoração ao nosso Deus. E como nós temos vindo a informar, hoje é o dia de educação teológica e temos conosco então esta linda família. E já agora eu pedia que pudessem ficar de pé, se faz favor, daqui a pouco nós vamos apresentar melhor o Tiago, o seminarista Tiago Teixeira.
Mas ele vem muito bem acompanhado, não é? Vem ali pela Noemi, a filhota de 3 anos, que ainda não me disse o nome dela, mas eu sei, e pela Lindsay, não é? Então são muito bem-vindos, que Deus vos abençoe. E tendo dado as boas-vindas, quero também lembrar-vos das informações das atividades em relação a esta semana. Quarta-feira, ao meio da semana, nós então temos o nosso culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui, e também temos tido a oportunidade de, através do Zoom, temos mais tarde às 19 horas essa mesma reunião. No próximo sábado haverá aula de música. Não houve ontem porque nossos adolescentes e jovens estiveram a representar a igreja no evento desportivo e vão representar a igreja em 2 modalidades, porque ficaram em primeiro lugar, querem basquete, querem tênis de mesa feminino, então estarão a representar-nos a nível nacional. Isso para dizer que não houve ontem aula de música, mas vai haver no próximo sábado. Não há agora mais nenhuma atividade que possa chocar com esta. Mas também lembrar que no próximo sábado também vai haver uma conversa sobre evangelização, promovida pelo departamento, pela área de evangelização e missões da nossa igreja. Então vamos conversar sobre evangelização, sobre a nossa responsabilidade como filhos de Deus, de anunciarmos as boas novas. Então, no próximo sábado às 16 horas. E é para todos. Não é apenas para os evangelistas, é para todos os crentes, é para todos nós. Então, que no próximo sábado possamos estar aqui para essa conversa sobre evangelização. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco nesta manhã. Vamos agora ter um tempo de oração enquanto a Filipa vai estar a tocar o prelúdio. Mas vamos orar por 2 irmãs que estão internadas. Vamos lembrar a irmã Rita Domingues, que foi internada na terça-feira por problemas nos rins. Então ela está internada no Hospital dos Lusíadas. Tivemos a oportunidade de visitá-la na quinta-feira. Ela estava, podemos dizer, alegre pela nossa visita, no entanto, inspira bastantes cuidados. Então vamos orar pela irmã Rita, vamos orar pela família para que Deus possa estar a consolá-los. E vamos também orar pela irmã Luísa Salgado, que também está internada no Hospital Santa Maria. Está com, não é AVC, mas é um esquecimento momentâneo, transitório. Então vamos orar por ela. Parece que há alturas parece que está cá, outras alturas parece que não está. Então vamos orar pela irmã Luísa Salgado. Vamos ter estas 2 irmãs nas nossas orações, assim como também os demais irmãos que estão na nossa lista. Então aproveitemos este tempo de prelúdio para nos dirigirmos ao nosso Deus e também entregando a Ele este culto, entregando a Ele as nossas vidas para que a nossa adoração seja aceita por Ele.
Queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 113, para lermos este salmo, que vai introduzir então o cântico que nós vamos estar de seguida a entoar. Salmo número 113. E queria vos convidar a ficarem de pé para lermos o texto e louvarmos ao nosso Deus. Diz assim o Salmo 113: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Somos convidados a louvar ao Senhor e hoje é tempo de louvar ao Senhor, então louvemo-lo.
Hoje é tempo. Cada dia é tempo de louvar ao Senhor e que nós não possamos desperdiçar nenhum momento para o fazer. Porque este Deus que nós louvamos é o Deus que nos conhece, é o Deus que nos transforma, é o Deus que nos enche e nos usa. E que nós que estamos aqui, cada um de nós, possa ser um vaso de bênção para levar a sua mensagem àqueles que estão perdidos. E por isso nós cantamos: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Então que possamos fazer esta oração ao nosso Deus para nos deixarmos usar por Ele em cada situação.
E vamos continuar nossa adoração agora através de uma oração. E quero convidar um irmão que deseja orar, que o possa fazer neste momento. O nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Pai pelo privilégio e oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Louvando-te e glorificando-te, Senhor, porque tu és Deus, da luz, Deus da paz, Deus que nos cuida, Deus que nos fortalece e nos alma, Senhor. E nessa manhã, Senhor, nós queremos dedicar esse culto nas tuas mãos, que tu possa agradar esse culto, Senhor, e viva a tua igreja, Senhor, Pai Santo. E tu és Deus que nos cuida, Deus que nos consola. É por isso que estamos aqui presentes, nós te louvamos e agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. E continua sempre nos dar essa graça e alegria e nos teus coração com todos nós, Senhor. Também colocamos nossa igreja nas tuas mãos e pela família que se compõe essa igreja, Senhor. Aumenta a nossa fé, graça nos te damos por tu és Deus da luz. E nós pedimos, Pai, que tu nos ajudas dia por dia, para que nós possamos ser cada vez fiel e moldamos, Senhor, da tua paz, da tua graça que nos dá. Porque tu és Deus que veio ao mundo para nos resgatar nossos pecados. Porque nós somos pecadores ainda, Senhor, mas tu sabes cada um dos teus filhos presentes. E que nós queremos te dar louvor e engrandecerte, Senhor, porque tu é Deus que nos dá sempre sossego. E por isso, Pai, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. E também pedimos, Pai, pelos irmãos que nesse momento se encontram em casa, irmã Rita Domingos, Pai, que possa guardar, possa assistir, Senhor, pelas suas enfermidades, para que, e a sua família também pedimos que tu possa dar a força e ânimo para que nós possamos sentir em conjunto. E louvamos-te, Senhor. Também pela irmã Luísa Salgado, Senhor, porque tu és Deus que cura, Deus que sustentador, Senhor, porque em ti nós confiamos, sem ti nós nada somos, Pai. É por isso, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito no seu filho. Também queremos colocar, Pai, pelo seminarista que está conosco, Pai, que é o irmão Tiago, Senhor, que possa guardá-lo, possa sustentá-lo, Senhor, que vai nos transmitir a tua palavra, que vem de ti, Senhor, e que esse dia de transforma-nos, Senhor, aquele que não tem nesse momento, Pai, ainda não aceitaram Jesus Cristo nas suas vidas, Senhor. Hoje é o dia, tempo de te agradecer, de tempo de aceitar, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito no seu filho e continua sempre nos dar graça. Em teu nome santo nós pedimos e agradecemos. Em nome pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Eu queria convidar aqui à frente o seminarista Tiago Teixeira e também o irmão Sérgio. Os dois vão ter aqui uma conversa, nós vamos assistir à conversa deles. Então, vamos estar atentos àquilo que vai sair desta conversa. Bom dia, irmãos. Bom dia, Tiago. Igreja, graça e paz do Senhor. Está tudo bem. Ou se calhar podíamos começar pelo início, que é o irmão Tiago. Ou seja, não só o nome, não é? Mas de onde é que ele vem e também, de certa forma, porque é que está aqui. Meu nome é Tiago Teixeira, tenho 30 anos, sou casado com a Lindsay há 6 anos. Aliás, vamos fazer 6 anos de casamento em maio. Pai da Noemi, que vai completar 3 anos agora em abril. Nós somos brasileiros, como dá para Ainda não tinha percebido. Somos Eu sou de uma região litoral do sudeste do Brasil, acima do Rio de Janeiro, e ela é do sul do Brasil, ali de Londrina, toda a gente deve conhecer Londrina. Meu estado é menos conhecido, quase não tem no mapa, quase não aparece, mas pronto. E por que razão escolheram este país para residir agora nesta fase da vossa vida? Por razões diferentes. Eu vim para morar com meu pai, não fui criado com meu pai e vim para ter essa experiência com ele. Não foi propriamente pelo país, embora as coisas tenham caminhado de forma diferente daquilo que eu pensava, mas foi para morar com meu pai. E ela veio porque ela sempre teve um sonho de sair do país, como a mãe dela teve a oportunidade de o fazer, ela não teve e acabou realizando o sonho dela de morar fora do Brasil. E esta coincidência de estarem aqui
Alguma coisa Deus tem a ver com isto? O que é que acham? Quer dizer, vocês sentem que Deus teve alguma coisa a ver com isso ou foram decisões pessoais? Por um lado, eu creio na soberania do Senhor, a forma como as coisas foram direcionadas, creio que sim, que esteve debaixo da soberania de Deus. Não acredito em coincidências assim ao acaso, mas creio que Deus vai direcionando a nossa história. Mas por outro lado, nós também temos as nossas escolhas, né? E nós tomamos escolhas muitas vezes erradas, embora debaixo do controle do Senhor, mas Ele nunca foi culpado disso, as nossas escolhas. Mas também tomamos as nossas escolhas de acordo com a direção do Senhor, de acordo com a palavra. E isso acontece desde quando? Ou seja, quando é que aconteceu ou como é que aconteceu essa experiência deste encontro com Deus e desta vida de fé? Foi uma experiência gradual. Houve um conflito existencial. Eu fui usuário de drogas durante alguns anos, dependente químico, drogas pesadas, não usuário ocasional, né? E vi a minha vida no lixo e comecei a ter conflitos existenciais a ponto de querer saber o porquê que estou aqui. Ok, vou parar de usar droga. Tinha muita vontade, ao mesmo tempo gostava de estar naquela vida, mas pensava, vou parar e depois vou fazer o quê? Não tinha vontade de fazer nada. E foi aí que eu comecei a me integrar numa igreja. Eu fui convidado por uma pessoa a ir à igreja. Antes eu ia na igreja católica, né, para ver se ali eu tinha alguma revelação especial do Senhor, qualquer coisa. Não tive aquilo que eu esperava. E na outra igreja também não tive aquilo que eu esperava. Eu tive algo melhor. E a partir daí a minha vida começou a mudar gradualmente. Foi um processo de luta contra as drogas, contra o pecado e crescimento na presença do nosso Deus. Então, nessa igreja recebiam bem pessoas, digamos assim, diferentes, não é? Daquelas que às vezes se sentam nos bancos assim bem vestidas, bem arranjadas. Essa igreja tem assim, algum ministério de alcance ou para, por exemplo, usuários de drogas, nós chamamos de dependentes de estupefacientes ou dependentes de drogas, ou foi o facto dessa pessoa te conhecer e ter interesse em te convidar e estar interessado, enfim, de certa maneira, na tua recuperação? Essa pessoa me chamou porque queria me ver fora dessa vida, mas a igreja a qual me converti era uma igreja neopentecostal, ainda é, não tem nada a ver com o meio batista, mas foi lá que eu me converti. E a partir daí, lendo a Bíblia, estudando um bocadinho mais, eu acabei por sair de lá. Bom, e agora aqui em Portugal estão na Terceira Igreja Batista de Lisboa, Exatamente. não é? Que é pastoreada pelo irmão Joé de Venturini Sousa, que já foi membro desta igreja. Sim. Como é que tem sido a vossa experiência também na igreja? Se têm desenvolvido alguns ministérios? O que é que têm feito lá? Tem sido uma experiência, tem sido um privilégio poder servir ao Senhor na Terceira. Eu sou professor de EBD, nesse momento, a EBD dos casais e dos jovens também. Tem sido outro privilégio que o Senhor tem me dado e tem sido uma experiência honrosa, louvável, né? Estar em comunhão com os irmãos sabem que essa experiência é única em todo mundo, acho que não há instituição ou família ou grupos que experimentam aquilo que nós experimentamos diante do nosso Deus, esse amor, a compaixão. O irmão Denis também é da Terceira, está comigo, é uma pessoa que faz muita diferença na minha vida e ele sabe daquilo que eu estou falando, né, Denis? Aquela comunhão nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria. Acho que e é nesse contexto de igreja que surge a decisão de ir estudar para o seminário? Ou isso já era algo que vinha sendo pensado? Como é que isso aconteceu? Eu vinha sempre pensado desde a minha outra igreja, porque eu sou muito curioso. E eu queria saber por que tínhamos que dar o dízimo. Eu queria saber por que Cristo morreu se não havia outra hipótese. Eu queria saber por que havia o dom de línguas. Eu queria saber todas aquelas coisas e comecei a ter interesse por estudar. Quando eu entrei na Terceira, eu descobri que havia lá um irmão que fazia seminário. Eu não fazia ideia do que era um seminário, mas eu descobri que ele estudava a Bíblia no seminário. Então, eu queria seguir os passos daquele irmão, que é o irmão Ricardo Monteiro, e acabei concretizando essa ideia, esse sonho de poder estudar no seminário. Nós tivemos a visita dele aqui, a um destes dias de de educação teológica. Ora bem, e como é que tem sido essa experiência? Ou seja,
lá no seminário, de que forma é que estudas? Porque eu creio que existem várias maneiras dos alunos estudarem no seminário. Sim, nós temos duas opções no momento, que são as aulas presenciais e as aulas online. Tem as suas características, né? O presencial vai ser sempre melhor, embora o online facilite mais em termos de transporte, a pessoa está mais cansada, quer ficar em casa, assistir a aula de casa. Mas, em termos gerais, a experiência tem sido muito boa, porque o seminário não é só uma instituição de educação teológica no sentido teórico. Também nos ensina a viver a teologia, porque uma boa compreensão da teologia nos leva a um bom comportamento diante do nosso Deus, uma busca por santidade. Então, da tua experiência, entendes que o seminário também procura a parte do ser do aluno e não apenas do conhecer do aluno, é isso? Exatamente, exatamente. Bom, e pergunto já agora, que planos é que eventualmente o Senhor Deus tem colocado na tua mente, no teu coração, na tua família, para esta dedicação ao estudo, para esta descoberta do estudo que tens feito? Há planos que tens sonhado ou, por enquanto, é apenas para ganhar mais conhecimento da Palavra de Deus? Tenho sonhado, sim, com o ministério. Às vezes resisto um bocadinho, porque os irmãos sabem, não é? Mas tenho sonhado, sim, de forma mais concreta. Também tenho um sonho de ser professor. Não só na EBD, mas professor numa instituição, no seminário, eventualmente numa faculdade, como tem as faculdades batistas lá no Brasil. Tenho o sonho de dar aula nessas universidades. E também formar pastores e obreiros em igrejas menores aqui em Portugal. Acho que há muita necessidade nessa área. Que bom ouvir isso. E já agora pergunto, como representante também do seminário hoje, neste dia, como é que a nossa igreja pode ajudar, neste caso, continuar a ajudar o seminário? Há algumas formas de como os irmãos podem interagir com o seminário? Sim, a começar com a oração. A oração é a base da nossa vida com Deus. Sem oração nós não podemos fazer nada. Então, orem pelo seminário, coloquem isso diante do nosso Deus. Os irmãos também podem contribuir financeiramente. Há muitos alunos que dependem de bolsa do seminário para estudar, alunos que não têm condições. Eu fui um desses alunos, aliás, eu sou um desses alunos, eu dependo de bolsa para continuar a estudar no seminário, pelo menos em termos do nível de disciplinas que eu vou fazendo, eu sempre faço muitas disciplinas. E também podem contribuir conversando com os alunos do seminário, incentivando, porque é uma caminhada, é um privilégio, é muito bom, mas também é muito difícil. Parece que quando nós estamos a fazer as coisas para o Senhor, parece que o mundo não gosta, o Satanás não gosta, e as coisas vão tentando se caminhar para trás, mas Deus vai sempre dando graça, e é por isso que nós dependemos também do corpo de Cristo para estar envolvido com o seminário. E façam também, inscrevam-se e façam o seminário, que vai ser bom para toda a gente, né, pastor? Mas toda a gente pode estudar lá? Toda a gente pode estudar no seminário. Eu pensei que era só para quem tinha desejo de ser pastor, ou de ser obreiro, ou missionário, não é isso? Se calhar nem metade dos alunos que estão lá vão ser pastores, obreiros, alguns missionários, alguns estão lá simplesmente para conhecer a palavra de Deus de forma mais profunda, outros estão lá até pelo fato de terem amigos lá, e aquela comunhão que nós experimentamos ali também é muito boa, e tem pessoas que estão lá por causa disso também. Já agora, será que a tua vida mudou depois de teres ido estudar para o seminário? Completamente. Como é que isso aconteceu? Para já, o meu português é horrível. Eu tive e estou a estudar o português, tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, os irmãos não reparem se eu falar uma palavra ou uma frase errada. Isso foi uma mudança muito drástica na minha vida. Os pastores do seminário costumam indicar muitos livros em inglês, e eu tive que aprender a ler e estudar. Eu tive que aprender inglês, a falar e a estudar. Ainda estou a aprender. E a estudar história, geografia. Então, eu não estudo somente a Bíblia. Eu estudo outras coisas para estudar a Bíblia. Nesse sentido, a minha vida mudou muito, porque é uma vida de estudo muito intensa. Às vezes impacta na vida da minha família, né? A minha ausência, sente-se um bocado. Minha filha precisa de mim. Às vezes eu sinto falta delas. Isso também foi uma mudança muito drástica, mas o Senhor tem dado graça. Então, há alguma coisa em particular que a igreja pudesse orar por ti e pela tua família e na tua relação com o seminário? Algum tipo de tema?
Sim, que o Senhor possa me dar força para continuar nessa caminhada e que a minha vida e a vida da minha família possa ser uma vida que glorifique o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor. Se os irmãos já repararam, no nosso boletim tem o artigo escrito pelo irmão Fernando Ascenso, que é presidente do Conselho Diretivo, em que nos dá conta, então, do seminário do culto de ação de graças, em que 16 alunos receberam seus diplomas nos mais diversos cursos. Também nos fala um pouco sobre a história do seminário e aquilo que o seminário tem feito, a formação que tem levado. E é sobretudo o título que é significativo: Educação Teológica Centrada em Cristo, Sustentada em Oração e Comprometida com Missão. É esse alvo que o seminário tem. É uma educação que em Cristo está no centro, em que a oração é o sustento da obra e, claro, e depois envolve o compromisso nosso com a missão de Deus. Então, peço que possam ler e, tal como diz a última frase, clamemos ao Senhor por mais obreiros para a sua seara e façamos a nossa parte. Mas quero vos dizer uma coisa: quando nós clamamos, nós podemos ser a resposta. Quando nós oramos, nós podemos ser a resposta de Deus. Por isso, saibam o que estão a fazer. E se Deus vos chamar, não diga, eis-me aqui, envia outro. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Temos uma missão a cumprir e Deus chama-nos então para cumprirmos essa missão. E tal como foi dito, e o Tiago já foi meu aluno, e é interessante verificar este desejo que ele tem de aprender. Ele também é autodidata. Tivemos aula, penso que foi de introdução, mas ele lá vinha também com os apontamentos em grego, não é? A estudar grego por conta própria, e espero então para o ano ter-te como aluno de grego. Já fica o desafio, tá bom? Muito bem, vamos então cantar o hino 478, e como tínhamos dito, nós hoje vamos levantar a oferta para o seminário. Então, a oferta de hoje, ela vai ser canalizada para o nosso seminário, para ajudar na sua obra. E não é apenas importante essa oferta para ajudar em bolsas, mas também para sustentar o próprio seminário. Então, é para isso que nós fazemos, para também sustentarmos esta obra. Somos nós, somos outras igrejas, e trabalhar em cooperação é apoiar, então, a nossa instituição de ensino, o nosso seminário. Então, esta oferta será para o seminário. Enquanto cantamos, então, este hino, nós vamos dedicar ao Senhor a nossa oferta. E se alguém não veio preparado para o fazer hoje, poderá fazê-lo nos próximos dias, nas próximas semanas, falando com o irmão Aurélio Mota e dizendo, esta oferta é para este fim específico. E assim, a oferta vai ser canalizada, então, para educação teológica. Então, vamos ficar de pé, podem ficar mais uma vez de pé, vamos cantar o hino 478, Tua Voz Escuta a Convocar-me, e dando continuidade então a esse apelo, e vamos também vir aqui à frente, todos que sentirem desejo, e de entregar ao Senhor então a sua oferta. Então cantemos este hino.
E antes de orarmos, eu quero chamar aqui a irmã Evandra, com a irmã Ivoneia, e juntamente com ela as crianças que vão estar no culto infantil, para poderem vir aqui à frente. Queremos orar também por este ministério que as irmãs têm realizado, orar por estas crianças, a quem temos tido a oportunidade também de transmitir a palavra de Deus. E quem sabe, se um dia nós vamos estar a ver aqui pastores, missionários, obreiros, colocamos-los nas mãos de Deus para que possa então fazer a obra. Então temos aqui este grupo, mais estão-se a juntar. Uns são mais agarrados às mães, como é natural. Então vamos orar. E hoje temos a alegria de ter o irmão Oséias conosco. Veio fazer uma rapidinha, não é? Uma escapadinha. Chegou no sábado e regressa na terça-feira, não é? Da Bélgica. E é bom ter-te aqui também. E vou-te pedir então que possas orar neste momento, tá bom? Por estas crianças também, os pais de duas meninas. Então sabes o quão importante é ensinar as crianças no caminho do Senhor. Então, que possa orar por este ministério também, pelo ministério do seminário, pela oferta que foi levantada e pela palavra que agora vamos ouvir. Tá bom? Santo que está nos céus, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Deus, de poder te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, ó Deus, te colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada criança, ó Deus, que se encontra ali na frente, ó Pai, que o Senhor esteja assim derramando, ó Deus, bênção, ó Deus, sem medida. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, as irmãs também, ó Pai, que têm assim, ó Deus, colaborado com o ensino, ó Deus, ó Pai, que o Senhor esteja assim a usá-los, ó Pai, como instrumento em tuas mãos. Te pedimos também, ó Deus, pela vida, ó Pai, do teu servo irmão Tiago, que o Senhor continue, ó Deus, a dar-lhe força e sabedoria, Pai Santo. Que ele consiga, ó Deus, cumprir o ID que o Senhor tem no seu coração. Deus de misericórdia e Deus poderoso. Te louvamos também, ó Deus, por aquilo que, por cada irmão contribuiu, ó Deus, com a tua igreja, ó Deus, com esse propósito de colaborar, ó Deus, com o seminário. Que o Senhor esteja, sim, ó Deus, a suprir, ó Pai, assim, ó Deus, a necessidade dos teus servos, ó Deus, e a fortalecer-nos também, ó Pai, colocando também esse desejo no nosso coração, de contribuir, de atuar como missionário que somos também. Deus de misericórdia, Deus poderoso, fica conosco, ó Pai. Te pedimos também, ó Deus, pela palavra, ó Deus, que o teu servo irá trazer aos nossos corações. Capacita, ó Deus, trazendo, ó Deus, do teu coração, ó Pai, colocando assim na boca do teu servo, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições e usa-nos, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem fazer por sentarem, um bom culto para estas crianças. Que Deus possa ser com a irmã Evandra e com a irmã Ivoneia neste culto. E quero chamar aqui à frente, então, o irmão Tiago para nos transmitir a palavra do Senhor. Bom dia, mais uma vez. Como disse, é sempre um privilégio servir ao Senhor dessa forma. Na verdade, é um privilégio servir ao Senhor de todas as maneiras, nem que seja limpar o banco da igreja. Tudo é feito para a honra e glória do nosso Senhor. É um desafio também substituir aqui o pastor Marcos, um dos melhores professores que nós temos no seminário, irmãos, não desprezando os outros, mas o homem tem um conhecimento fora do comum. É um dos professores mais exigentes. E no semestre que eu tive aula com ele, eu confesso que foi o professor que eu mais procurei agradar, porque eu já sabia que ele era um dos mais exigentes naquele semestre. Mas correu bem, graças a Deus, e o Senhor foi muito bom comigo naquele semestre também, com os outros alunos. Bom, queria começar com uma pergunta. O que o seu colega de trabalho diria se eu lhe perguntasse ao seu respeito? Como é que aquela pessoa se comporta? Como é que aquela pessoa age dentro do mercado de trabalho? Aliás, se eu perguntasse, não, se o pastor perguntasse, o vosso pastor perguntasse, como é que o fulano anda no trabalho? Ele diria,
que você é uma pessoa nervosa, estressada, que se irrita com qualquer coisa? Diria que você é uma pessoa fixe, 100%, toda a gente gosta. É uma pessoa honesta, uma pessoa que fala palavras de baixo calão. O que diria o seu colega de trabalho? Ou, aliás, colega de trabalho não crente. O que diria o seu parente não crente sobre você? Conta mentirinha? Fala sempre a verdade? Uma pessoa que ninguém gosta, uma pessoa que toda a gente gosta? A forma como nós nos comportamos diante das pessoas vai determinar o que as pessoas pensam sobre nós. Mas o nosso comportamento, ele é determinado pela forma como nós nos relacionamos com o nosso Deus, pela forma como nós compreendemos a mensagem que está aqui no texto bíblico. E Paulo chama a atenção para isso, chama-nos a atenção para a compreensão de uma boa doutrina que nos leva automaticamente a um bom comportamento diante do nosso Deus. É a nossa chamada, a nossa vocação. Vocês têm essa chamada, então vivam de acordo com essa chamada. E é nisso que eu quero meditar com os irmãos essa manhã. O texto é Efésios, capítulo 4. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Vamos aqui meditar nos 3 primeiros versículos do texto. Convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor, aqueles que tenham condições de fazer, é claro. Efésios 4, os 3 primeiros versículos. E diz assim o texto: Por isso eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor, é a tua palavra, que ela possa ser pregada de forma fiel, que o Senhor possa me usar e que ela possa falar ao coração dos irmãos e também falar ao meu coração, que possamos exercê-la e praticá-la no decorrer dos nossos dias, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, por favor. A divisão da carta aos Efésios é uma divisão interessante, porque os primeiros 3 capítulos dessa carta, Paulo fala o quão privilegiados são os filhos de Deus, né? Estamos na qualidade de membros do corpo de Cristo. Estamos numa posição de honra sem igual na história da humanidade, adquirida, não por mérito nosso, mas através da pessoa de Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Nós somos salvos, Paulo vai falar sobre isso, dissertar sobre isso, através desta graça de Deus, o favor imerecido, pois nós deveríamos estar no inferno, nós deveríamos estar todos mortos, toda a humanidade deveria estar fulminada, mas essa fulminação, essa ira de Deus foi despejada na pessoa de Jesus Cristo, e Ele nos deu a graça de estarmos aqui hoje, de sermos membros do corpo de Jesus Cristo. Mais uma vez, não pelos nossos próprios esforços. Deus é quem toma a iniciativa em prol da humanidade, pois o ser humano jamais conseguiria ter algum mérito, alguma vantagem diante de Deus para poder obter a salvação. E Paulo vai dissertar sobre isso nessa carta nos 3 primeiros capítulos, como já referido. E a partir do 4º capítulo, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os deveres dos cristãos, sobre as suas obrigações, a maneira como o cristão deve viver, o que basicamente é uma resposta à graça do nosso Deus, a essa vocação. Jesus Cristo morreu por nós, Deus abriu-nos os olhos para essa verdade, a verdade do Evangelho, e nos chamou para fazermos parte da família de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa vocação, o nosso chamado. É por isso que Paulo então começa a dizer: vivam de acordo com esse chamado. E antes de chegar no capítulo 4, é interessante que Paulo faz uma oração, pedindo a que Deus pudesse fazer com que os crentes perseverassem nessa fé, nessa graça, e que Jesus Cristo habitasse no coração de cada um deles. E Paulo então começa o capítulo 4. Por causa destas coisas, né, da graça de Deus, do amor de Deus, por causa da salvação que vocês têm, é que vocês vivam de maneira digna. O Dr. Manuel Alexandre Júnior, foi pastor dessa igreja durante um bom tempo, ele diz em seu comentário sobre Efésios, muito sábia e corretamente, que a sã doutrina ela é indispensável a um viver correto, a um são e correto viver. E é por isso que a primeira parte da carta de Paulo é doutrinária, é teologia, entre aspas,
teórica e a segunda parte é teologia prática. Vivam essa teologia. Então Paulo começa. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, que Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Essa carta faz parte do corpo que nós conhecemos como corpo de cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele escreveu essa carta enquanto estava na prisão mencionada no capítulo 28 do livro de Atos. Por isso que ele diz, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação. Vocação, essa palavra é muito interessante porque todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, no original, refere-se a uma vocação, a um chamado do próprio Deus, é um chamado específico de Deus. Deus abre os vossos olhos para o Evangelho e dessa forma vocês são chamados, tocados pelo Espírito Santo a compreender de fato essa mensagem, a melhor mensagem do mundo. Por exemplo, 1 Coríntios 1:26, Paulo diz, irmãos, considerem a vossa vocação, a mesma palavra, o vosso chamado, vocês foram chamados por Deus, não segundo a carne, não segundo a sabedoria do mundo, Paulo vai acrescentar, mas segundo a soberania do Senhor, segundo a sabedoria do nosso Deus. Nós não temos méritos nenhum. Paulo também vai dizer isso para fazer esse apelo para Timóteo. Timóteo, em 2 Timóteo 1:9, participe comigo nos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele vai acrescentar, não segundo as nossas obras. Não foi por minha causa que eu fui salvo, não foi por sua causa. Nós não temos qualidades o suficiente para isso. Por isso, viva de acordo com essa vocação que é dada, que é pelo próprio Deus. Essa vocação deve ser vivida de maneira digna. Algumas traduções não trazem vivam de maneira digna, mas traz andeis de modo digno, não é? Ou seja, a ideia é basicamente a mesma, é que o viver cristão ele deve ser um estilo de vida do cristão. Ele deve fluir naturalmente em nós, essa busca por santidade, essa busca por um comportamento correto diante do nosso Deus. E qual seria esse comportamento? Qual seria o viver digno desta vocação? Paulo vai explicar. Ele lista aqui 5 características. Versículo 2, com toda humildade, 1, mansidão, 2, paciência, 3, ou longanimidade, que é o 3, suportando uns aos outros, 4, e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 5, a humildade que Paulo diz aqui, ela não é uma autocomiseração conforme as pessoas, conforme o pensamento contemporâneo diz, né? Eu sou humilde porque eu ando com roupa rasgada, eu ando sem chinelo, eu não uso mar. Não tem nada a ver com isso. A humildade é o reconhecimento de quem nós somos diante de Deus, da nossa pequenez diante da majestade do nosso Deus. A humildade também é dar ao outro dignidade, é reconhecer o valor das outras pessoas que também foram criados à imagem do nosso Deus, assim como nós. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos humildes a reconhecer isso. Não somos mais, não somos melhores do que ninguém. Estávamos todos condenados. E se temos o que temos, foi graças ao amor e à misericórdia do nosso Deus, não por mérito nosso. Então, reconhecemos isso, reconhecemos que a outra pessoa também é criada à imagem de Deus, então nós somos humildes, nós sabemos a nossa posição diante de Deus, nós sabemos quem somos, não é autocomiseração, não tem nada a ver com isso. Mansidão é a capacidade de controlar os nossos impulsos, está muito ligada à temperança, e essas qualidades, essas 5 qualidades, elas estão relacionadas e fazem parte das características do fruto do Espírito, listado ali em Gálatas 5, 22 e 23. A mansidão é a capacidade de nos controlarmos diante de situações que fazem com que a gente foge um bocadinho do nosso controle, não é? A gente se ira facilmente, mas a gente mantém o nosso controle. E ela vai automaticamente levar à paciência. Nós costumamos nos irritar facilmente com as pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo no local de trabalho. Acho que o local de trabalho, depois do casamento, é uma das nossas maiores provas para poder exercer a nossa paciência. Sempre aquele colega que quer levar tudo ao chefe, até mesmo aquilo que não existe. Há sempre aquele colega que fala demais, que xinga demais, que reclama demais. Às vezes a gente fica, por que essa pessoa não é mandada embora? Mansidão, paciência. O servo de Deus não age assim. Ele reconhece que a outra pessoa, embora em estado de pecado, também foi criada à imagem
do nosso Deus. Temos que passar a ver como Deus vê e não como o ser humano vê. O amor é a mais sublime característica e abarca todas as outras características. O amor não tem nada a ver com um sentimento fofinho, um coraçãozinho, conforme o mundo diz. Não tem nada a ver com, eu te amo, meu querido, meu amigo. Não tem nada a ver com isso. O amor na Bíblia é um verbo, ele é ação. É um amor sacrificial. Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele agiu em prol da humanidade que não merecia esse amor. E nós devemos amar da mesma maneira, até para quem não merece. Cristo descreveu muito bem o amor na sua parábola, um bom samaritano. Havia ali um judeu, jazia moribundo, porque tinha sido espancado, assaltado, e ficou ali quase à beira da morte. E aquele samaritano amou aquele judeu, porque os samaritanos e os judeus não se davam. Eram como leões e hienas. Não havia qualquer compatibilidade entre aqueles povos. Passou um levita, está na hora do culto, vou deixá-lo morrer. Passou o sacerdote, tenho que fazer os meus sacrifícios. Olha, ele que morra para lá. Conterrâneos, deixaram ali aquele judeu caído. Mas uma pessoa do povo inimigo pegou aquele homem, tratou daquele homem, pagou as despesas daquele homem. Imagine a surpresa daquele homem ao acordar e saber que um samaritano tinha cuidado dele. Esse é o amor. E esse amor é exercido com humildade, com mansidão, com paciência. Somos capazes? Vocês cantaram. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto, estou para te obedecer. Isso aqui é obediência ao nosso Deus. E isso leva-nos à unidade do Espírito, do vínculo da paz. É uma consequência daquilo, da forma como nós agimos. Agimos com humildade, com mansidão, com paciência e com amor. Vamos então manter a unidade com os irmãos da igreja através do Espírito Santo. Essa unidade através do Espírito Santo. Irmãos, nós não somos capazes, humanamente falando, de exercer estas características, que fazem parte do fruto do Espírito. É dada pelo Espírito Santo. E assim nós mantemos a unidade uns com os outros. É assim que nós devemos viver. Esse é o nosso chamado. Essa é a forma digna de viver de acordo com a vocação do nosso Deus. É uma vocação que, infelizmente, muitas vezes nós não consideramos. Muitas vezes nós somos cristãos aos domingos, nós cantamos, aleluia, glória a Deus, pronto, estou para te obedecer, Senhor. Mas quando chega na segunda-feira, nós desvirtuamos essas qualidades. Nós brigamos e xingamos o nosso colega de trabalho. Nós queremos exercer justiça a qualquer custo. Quando uma pessoa entra na nossa frente, na fila do mercado, na fila do autocarro, nós logo botamos a mão no ombro da pessoa. Não, eu estou na frente. E começa ali uma confusão. Há irmãos que, infelizmente, querem levar tudo e mais alguma coisa para o tribunal. Vamos ao tribunal aqui, nós vamos resolver isso. Falta de humildade, falta de paciência, falta de mansidão, falta de amor. Infelizmente, nós costumamos excluir pessoas pessoas que têm características inerentes a elas que nós não gostamos, muitas vezes. É aquele irmão que fala demais, ou aquele irmão que fala pouco, aquele irmão que fica com a cara assim, aquele irmão que sorri demais. Nós selecionamos, eu quero ser amigo desse, daquele. Aquele ali não, aquele fala demais, aquele tem pouco dinheiro, aquele não. Parâmetros humanos, falhos. Se os nossos parâmetros fossem perfeitos, o mundo não estava em guerra. O mundo não tinha esse colapso, não estava nesse colapso moral que nós vamos sofrer desde a queda. Não é, meus irmãos? Nós temos uma vocação. Possamos viver de acordo com essa vocação. Possamos ser humildes com os nossos irmãos, sabendo quem somos. Possamos ser mansos, controlando os nossos impulsos. Possamos ter paciência com aqueles que nos irritam, né? Paulo diz, suportando uns aos outros, e essa palavra no original dá a ideia de tolerar. Tolerem-se em amor. Se for preciso, sacrifique-se até por essa pessoa que você não gosta dela. Amem como Cristo vos amou, é o que Paulo disse. E ele diz uma coisa muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que é: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós temos a ousadia e a capacidade de dizer para outra pessoa, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo?
Será que se eu disser isso para minha mãe, ela, meu filho, você tem tantos defeitos. Cristo não agia dessa forma. Cristo não julgava, Cristo não xingava, Cristo não se irava desta maneira. É óbvio. Há pessoas que vão encontrar um motivo para tudo e vão nos odiar até pelo nosso bom comportamento. É normal. Mas, regra geral, o bom comportamento vai sempre exceder as calúnias e as mentiras que as pessoas falam acerca de nós. É o que aconteceu com Cristo. E, porventura, essas características são características do nosso Deus. Essa foi a forma como Cristo viveu. Cristo foi manso e humilde de coração. Cristo teve muita paciência com aqueles discípulos. Meus irmãos, quando a gente lê os evangelhos, como é que Cristo suportou aqueles 12 tanto tempo, durante 3 anos? Paciência, amor, mansidão, mantendo a unidade, o vínculo da paz, a unidade dada pelo Espírito Santo. É assim que nós devemos viver. Então, que Cristo possa nos capacitar a viver desta forma. Porque esse viver, os irmãos repararam, ele não é um viver para nós. É um viver coletivo, é em prol do próximo. Assim como Cristo viveu em prol, em benefício nosso. Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou por nós. Possamos ser assim também. Se Deus, sendo grande, se fez servo para o nosso bem, porque o homem que é pequeno não faz isso também. Então, que Cristo possa nos capacitar a viver esse chamado, essa vocação diante dele. Seja na igreja, seja no local de trabalho, seja com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Cristo venha nos capacitar a isso, porque nós dependemos dele. Amém? E Deus os abençoe, meu irmão. Nós vamos cantar o hino 491, no serviço Meu Rei Eu Sou Feliz, e quero vos convidar a ficarem de pé para juntos cantarmos este hino.
Podem fazer o favor de sentarem. Como nós acabamos de cantar, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom Rei. É tão bom poder servir ao Senhor. E eu queria chamar aqui à frente a irmã Margarida Ferraz, que tem servido, procurado servir na missão que Deus lhe concedeu. Ela acerca da mudança que trouxeste à vida dele, assim também a irmã Margarida e muitos outros irmãos e irmãs podem testemunhar que, apesar